Bom dia a todo mundo. Esse aqui é um resumo baseado num script. Esse script é disponível, que a pessoa pode acompanhar da forma que eu estou e pode abrir os links, né, sem este e outros, né? Então, tempestade perfeita. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, que eu acho que o Dr. Fauci era ou ainda é a cabeça, denominou a combinação da pandemia Covid-19 com RAM, resistência a antibiótica, na realidade mais ampla. Essa combinação da pandemia com a resistência à antibiótica denominou tempestade perfeita. Tempestade perfeita. Para poder resolver esta tempestade perfeita, temos que saber melhor quem nós somos e o que um vírus realmente é e causa. Eu falo que a gente não sabe suficiente, porque senão já estava resolvido. Temos que resolver os primeiros paradigmas sobre o vírus e a infecção. Um dos paradigmas é porque no ciclo do vírus, o vírus, que é o patógeno, não se encontra por inteira dentro da célula. Porque os nossos cientistas não conseguem isolar o vírus, o patógeno, dentro das nossas células. Eles encontram apenas fora das nossas células, em exossomos, talvez entre outros, mas é um dos lugares onde são encontrados. Dentro das células não são encontrados. Como o vírus consegue hackear as células quando ele não consegue nem entrar por inteiro? Aqui é um vídeo bem interessante. Esse vídeo bem interessante a nível molecular, mostra como a célula entra, como o vírus entra, só que não entra por inteiro. Então não entra da forma que nós achamos. Aqui percebe já, sem assistir o vídeo, que eu vou mostrar um pouquinho do vídeo. Você vê que aqui os spikes são azul claro, e esse azul claro fica por fora da célula. Até esse amarelo também são componentes, ficam fora. Só entra um DNA, que nem vou chamar o DNA do vírus, porque não é um DNA funcional de alguma coisa viva. Então fica tudo por fora, menos um DNA não funcional. Então é um dos dilemas. Aqui também você percebe que esse aqui é a célula, os spikes ficam fora e outros elementos da casca fica por fora, enquanto que o genoma não funcional entra. Isso aqui é uma variação, mas pelos vídeos, no caso do Covid, é essa situação. Não entra o vírus. O que entra, o que a célula puxa por dentro, é o DNA não funcional. É uma das dilemas, ou pelo menos eu acho que
era para deixar mais claro. As pessoas acham que o vírus entra por inteiro na célula, e não é o caso. Não é o caso. Eu acho que nós temos, o público tem o direito de ver a coisa de forma mais real. Eu falo que não sabemos o suficiente porque nunca éramos capazes de ver e interpretar as associações com as pandemias. Eu vou mostrar essas associações que não foram vistos e que não se fala, nem os cientistas, nem o público. Quando você vai ver essas associações que eu vou mostrando e provando, isso vai alavancar seu entendimento dessa pandemia e da saúde do ser humano em geral, e a capacidade, a sua e de outros, de nós, de resolver, pelo menos de participar na solução. Aqui a pergunta se a pandemia é um conjunto de problemas que se acumulam, em camadas. Essa aqui é a pergunta. A pandemia atual, Covid, revelou várias epidemias, e inclusive que são pandemias, de doenças e características genéticas que são associadas com hibridização. Então, eu vou mostrar, não se preocupe com isso agora não. Então eu vou andando, mas se você quer ler, está aqui. Quando você vai conhecer as associações, você vai entender que são tipos e marcas e sintomas da tempestade perfeita, entre outros a pandemia, porque também tem a resistência antibiótica, que não existia, mas que essas associações eram tipo marcas e sintomas que já existiam há anos atrás, inclusive algumas milênia atrás. Então nós temos que detectar, resolver e de preferência todas as associações. Depois de detectar, sabemos que temos que resolver para ter segurança para evitar resolver este e evitar outras pandemias. De uma certa forma, cada variação é uma nova pandemia. Alzheimer e demências, que são doenças degenerativas, autismo e haplogrupo R1 e B, que é um haplogrupo importante que domina boa parte do mundo moderno, se associam com a pandemia e as etapas e forma as etapas que vieram antes da pandemia, que são aquelas sintomas, que são aquela marca que se nós já entendemos no passado, nós ia saber que ia vir. Quando ficamos de olho nas associações, nós íamos ter ideia o que pode vir e onde, que país, que região, que grupo. Em outras palavras, iremos poder prevenir mais
e outros tempestades, que afinal é uma função das organizações. Mas nós temos um papel importante lá também. O que tem de diferente nesse haplogrupo que é tão presente na pandemia e nas associações anos e milênios antes, porque esse grupo já existe milênios. Primeiro é tipo uma preparação. No caso do haplogrupo R1 e B, esse haplogrupo conheceu duplicações e deleções no passado, inclusive passado profundo. Duplicações e deleções no genoma, que levaram à instabilidade do genoma. De certos outros haplogrupos também. Consequentemente, sabemos que duplicações no genoma podem levar a novas pandemias. O R1B, apesar de ser ter no mínimo 4.000 anos, é um dos haplogrupos mais recentes, que tipo chegou do nada. 8.000 anos atrás, por exemplo, não tinha presença e não tinha mistura com outros grupos também presentes há 8.000 anos. Então veio do nada. Não tinha 8.000 anos atrás, e 4.000 anos atrás dominou a Europa ocidental, mas um bom parte do mundo. Depois ainda foi, vamos dizer, conquistar outras partes do mundo, ou emigrar para, tipo, Estados Unidos, Canadá. Chegar do nada e se tornar dominante é algo típico em casos de hibridização, domesticação. Eu não vou entrar em detalhe, mas é um indício de domesticação. Eu prefiro chamar hibridização, porque depois vai ser explicado em detalhe. Só para você ter uma ideia, eu dou um exemplo. Tinha muitos cavalos selvagens no mundo, inclusive na floresta amazônica, que tinham esse exemplo, tinha um tamanho de um cachorro, mas foi extinto muito tempo atrás. Porém, hoje todos são extintos, porque tinha cavalos mais parecidos, e todos os cavalos de hoje são todos domesticados, inclusive proveniente de um lugar só no mundo, que afinal é o mesmo lugar onde nós achamos, os cientistas, que vem esse haplogrupo R1b. Então são cavalos domesticados pelos haplogrupos R1b e R1a, que vem do raiz, que é haplogrupo R1, desculpe. Vou explicar mais que R1b é um dos haplogrupos mais hibridizados e mais recentemente hibridizados. Vale também anotar que todos os haplogrupos hibridizados antigos já foram extintos. Nenhum haplogrupo antigo ainda existe. Aqui eu vou alegar e provar que humanos modernos também são haplogrupo que não são extintos.
mas corre um certo risco, não só por causa de mudanças em nosso ambiente, mas também porque todos os haplogrupos hibridizados foram extintos. Temos que entender o que aconteceu com os outros. Para todos foram extintos. Graças a mapeamentos intensivos, é relativamente fácil de traçar e comprovar certas rotas que estes híbridos recentes e antigos seguiram antes desse invasão, esse de repente aparecer há 4.000 anos atrás. Aqui é Eurásia, aqui é Nova Zembla, aqui é a Índia, aqui é Cazaquistão, Mongólia, aqui nesse ponto é Altai. Então esse R1 desceu daqui, eu vou explicar depois, até Altai. A gente vai seguir a partir de Altai, em cima de Cazaquistão e Mongólia, numa região montanhosa, que esse rio chega aqui, leva diretamente aqui. Então os ameríndios entram pela Nova Zembla, esse rio Ob, mas também tem Yenisei, que leva a esse ponto, Altai, montanha Altai, aonde tem o Denisovan's Cave. Isso aqui é Denisovan's Cave, Denisovan é muito mais antigo, estamos falando de um híbrido mais recente. Denisovan também usou a mesma entrada, Denisovan. Neander também, só que Denisovan virou para este e o Neander para oeste. Estamos falando agora de um híbrido mais recente, no caso o haplogrupo R1, que vai dominar, que chega a 8.000 anos atrás e que domina em 4.000 anos e está dominando 4.000 anos atrás, que no caso é 4.000 anos atrás. Então do Altai ele desce aqui de novo, Cazaquistão, Mongólia, Altai aqui, ele já desceu para o sul, o ponto sul do Cazaquistão, e já está presente aqui na Índia, mas pouco. Em seguida ele começou aqui, ele chegou no ponto e agora ele já está na Indus Valley, perto da delta, onde drena, e na cabeça de Nepal, e reforçou um pouquinho aqui, Índia, mas bastante sul já. Então essa aqui demonstrou como vai descendo e vai descendo, partindo daqui. Essa aqui é a rota até do recente. Depois vamos mostrar dos mais antigos. Aqui o mais antigo. Você vê, aqui é tudo permafrost. Não faz nem sentido um haplogrupo estar aqui, a não ser que ele está entrando por aqui. Então está entrando pela Nova Zembla, porque gelo é melhor para atravessar. O Upriver é presente e sobreviveu aqui, porque o grupo Q242 que estou falando agora é o ameríndio. Ele tem uma genética diferente. Ele, entre outros, ele tem corpos vermelhos, mais estável. Então ele segura nesses lugares extremos de frio, sempre permafrost, é Sibéria, e sobrevive em lugares mais altos também, como Himalaia, Nepal e outros. A raiz desse haplogrupo recente, o R, que
divide em R1A e R1B, tem a raiz nas Américas. Vai ser provado mais para frente. Como vem das Américas, uma das rotas é passar pelo gelo, que até hoje no inverno está presente, podia fazer hoje. Inclusive tem gente que faz, atravessar pelo menos partes. Mas no passado era a entrada principal pela Nova Zembla, descendendo pelas montanhas Altai, que eu já mostrei. Aqui deve estar, aqui mais ou menos, Altai, onde tem essa concentração. E lá tem a gruta de Nisva Cave. Então ajuda a permanecer, porque ainda é perto, dentro do permafrost. Continua sendo Sibéria. Eu vou encerrar esse vídeo, mas só vou dizer que antes dessa pandemia nunca um coronavírus foi capaz de engatilhar uma pandemia. As associações vão mostrar que lá nas associações já dava para prever que ia entrar, que tinha uma vulnerabilidade para algum problema de saúde acontecer, inclusive de acontecer um coronavírus. Então, mas vamos falar isso no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Espero ver vocês logo.